Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste domingo, dia do Senhor. Celebramos o terceiro domingo da Páscoa. E mais uma vez, comecemos o nosso dia respirando, sentindo a presença de Deus nessa liturgia do respirar. Deus que se apresenta, Deus que grita dentro de nós, Deus que diz: eu estou aqui. E a forma de percebê-lo é colocando a nossa atenção na nossa respiração, respirando consciente, sentindo Deus nesse movimento belíssimo que restaura, que dignifica a pessoa. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, não tenha medo de parar, não tenha medo de respirar, colocando neste respirar a sua atenção, a sua força, a sua vibração. E sentindo nesta vibração a presença amabilíssima de Deus. Um Deus que está presente, um Deus que não desaparece, mas um Deus que está aqui ao nosso lado. Meditemos a palavra de Deus deste domingo e comecemos com a leitura primeira do texto de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 14, onde nos mostra o discurso de Pedro naquela noite de Pentecostes. Pedro faz aqui alguns lembretes importantes. O primeiro lembrete que faz Pedro é a respeito de quem foi Jesus. Quem é esse Jesus? Vai dizer Pedro, quando levanta a sua voz ali cheio do Espírito Santo de Deus: homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, que foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais entre vós. Pedro aqui apresenta um Jesus, sim, que foi enviado e confiado por Deus para, no meio de nós, realizar o seu projeto. E Jesus realizou este projeto com maestria, com todo afinco e com todo zelo. Segundo o recado de Pedro, ele diz que este Jesus foi Deus quem o designou para vir ao nosso encontro, para pregar o Evangelho, para anunciar a boa nova. E Deus, assim tendo feito, a resposta do Deus Pai será ressuscitá-lo. Pedro, portanto, aqui já mostra o afastamento da cruz como lugar da dor e da derrota. E apresenta Jesus na cruz, que venceu a cruz, e a cruz agora passa a ser o lugar da vitória, o lugar onde a vida floresce. Terceiro recado de Pedro, ele vem dizer para nós que esse Jesus não é uma criação nossa, mas ele já foi predito pelos profetas, pelo próprio Davi, quando lembra o Salmo 15, aquilo que fala o profeta, o rei Davi, a respeito de Jesus. E diz ele, lembra Pedro: Davi, nós sabemos onde está o seu túmulo. Jesus, no entanto, ele ressuscitou. E é isto que fortalece a fé dos apóstolos. Último recado de Pedro, quarto recado. Ele vem dizer para nós que este Jesus não foi abandonado, não foi deixado na corrupção do seu corpo, mas esse Jesus ressuscitou. Deus o ressuscitou dos mortos, e este mesmo Jesus recebeu e derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus, aquele que nos faz falar, aquele que nos faz anunciar sua palavra, aquele que faz com que não sejamos devotos da morte,
mas protagonistas da vida. Vivamos com intenso zelo o recado que a comunidade primitiva apostólica já nos transmitia a respeito do ressuscitado. O texto do Evangelho que nós meditamos hoje é Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversava sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas que as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer que em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido do caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é um texto muito conhecido por todos nós. No entanto, nunca se torna obsoleto e nunca atingimos a totalidade da sua riqueza. Cada vez que lemos, algo novo surge. Por isso, rezemos esse texto a partir de 3 perspectivas ou 3 momentos. O primeiro momento é a situação do texto, a localidade, o que está acontecendo. O texto coloca o evangelista Lucas que era o primeiro dia da semana, portanto domingo. E ali os discípulos decidem se desmembrar do grupo e voltar para casa.
voltar para a cidadezinha de Emaús, que estava a 11 quilômetros de Jerusalém. E é justamente nesse caminho que ali se dá toda a narrativa. A segunda parte do texto é quando Jesus se junta a eles. O texto todo mostra Jesus como presidente da catequese. Se falássemos de celebração aqui, Jesus era o presidente da celebração. É ele que conduz, é ele que indaga, é ele que suscita resposta dos discípulos. Pois bem, os discípulos estão caminhando cabisbaixo e entristecido. Se une a eles um terceiro viajante. E esse terceiro viajante toma a cena da conversa. E ele toma a cena com essas duas perguntas. O que ides conversando pelo caminho? Isso faz com que os discípulos se alimente desse desejo de colocar para fora aquilo que eles estão sentindo. E ele diz: tu és o único peregrino que não sabe o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? A segunda pergunta também é provocante: o que foi? E eles dizem: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Ainda bem que não é 4 dias, como aconteceu com nosso amigo Lázaro. Lázaro, quando Jesus chegou à casa das irmãs, Marta vai dizer, quando Jesus toma a iniciativa de ir até o túmulo, ela diz: Senhor, já faz 4 dias, ou seja, não se pode fazer mais nada. O discípulo de Emaús diz: já se faz 3 dias que tudo isso aconteceu. 3 dias é o número exato para que tudo se aconteça. É o número exato para que o ressuscitado se manifeste. E se manifeste com suas próprias forças, não como foi Lázaro, que ressuscitou de forma provisória pelas forças de Deus, pela ordem do céu. Aqui, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus ressuscita com seus próprios poderes, digamos assim. E Jesus continua o seu protagonismo aqui, quando agora começa a explicar as Escrituras, a passar pelos profetas, pelos reis, faz uma viagem toda a Sagrada Escritura, dizendo o que deveria acontecer. Mas os discípulos estavam como que cegos. E essa segunda parte termina quando Jesus adianta um pouquinho, continua como presidente da catequese, da celebração. E os discípulos gostam da conversa. Fica conosco, a conversa está boa, o ensinamento está completo. Por isso fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. E ali entrando naquela casa, Jesus realiza a liturgia da partilha. E a liturgia da partilha é inconfundível. Ela está ligada diretamente a Ele, a Jesus. Quando entra na casa, Jesus, ele faz ali acontecer essa liturgia que consiste no tomar o pão. Ele toma o pão, depois abençoa o pão, em seguida parte o pão e finalmente distribui o pão. Foi aquilo que ele fez lá naquele acontecimento da partilha dos pães ou a multiplicação dos pães. Aqui mais uma vez Jesus faz isso e este ato só ele fez. Por isso agora os olhos dos discípulos se abrem e reconhecem Jesus ao partir o pão, ou melhor, ao dividir, ao partilhar este pão. É assim que eles então reconhecem Jesus. A última parte do texto mostra que Jesus logo desaparece e a iniciativa deles é correr
ao encontro dos outros e, ao encontrá-los, afirmam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Demorou, mas chegou. Ou seja, estava demorando a afirmar que o Mestre ressuscitou. Agora eles têm certeza, já realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Caríssimos irmãos e irmãs, é assim que nós precisamos nos aproximar de Deus. Deus não se afastou, Deus não se afasta de nós, está aqui. E Ele se faz sempre o protagonista, é o presidente da catequese, é o presidente da celebração, é aquele que abre os nossos olhos na hora certa para reconhecê-lo, acolhê-lo e anunciar. Esta foi a iniciativa do discípulo de Emaús ao abrir os olhos, ao reconhecer o Mestre. Termino com as mesmas palavras de Pedro, que começou na primeira leitura. Agora, na segunda leitura da carta de Pedro, ele vai anunciar este Jesus. Primeiro, apresenta Jesus como aquele que é o predestinado, antes da criação. Aquele que veio, aquele que vive no convite de Pedro, viver então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Enquanto estamos neste mundo, que é um tempo de passagem, estamos aqui como migrantes, ou seja, aqui não é nossa pátria definitiva, a nossa pátria definitiva é o céu. Mas aqui estando, precisamos viver como aqueles que têm Jesus como cabeça da nossa caminhada, da nossa história. Segunda coisa que fala Pedro dessa sua carta é: Jesus ocupa desde sempre o lugar central do plano de Deus em nossa vida. E finalmente, Pedro afirma que Jesus é aquele que é apresentado como se aquele que manifestou e está sempre, desde sempre, junto de cada um de nós. Por isso diz Pedro: Deus o ressuscitou dos mortos e lhes deu a sua glória. Jesus, portanto, está aqui. E Pedro convida que nós estejamos sempre abertos para acolhê-lo e tê-lo sempre como aquele que é o protagonista da nossa caminhada e da nossa vida. Acolhemos o Filho de Deus, o ressuscitado, que está no meio de nós. Não esqueça de deixar sempre seu like no nosso vídeo, que te mando todos os dias, se você gosta. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com outras pessoas. Vamos disseminar, anunciar o Evangelho, publicando, fazendo com que outras pessoas conheçam e meditem a palavra de Deus todos os dias. Faço isso com todo prazer. Vamos fazer com que chegue mais longe esta palavra do nosso bom Deus. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,